Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 6 de junho do ano de 2018, e o nosso tema, dando continuidade ao nosso mini curso sobre as leis espirituais, é sobre a lei de igualdade. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, em toda essa série eu criei a mania de ficar adjetivando as leis espirituais, né? Então eu vou continuar fazendo isso quando digo que, para mim, a lei de igualdade é a mais bela de todas as leis. Bom, e por que eu digo isso? Pelo seguinte, os espíritos vão dizer que Deus cria, não criou porque continua criando, então a criação não terminou. Então Deus cria constantemente os espíritos e quando os cria simples e ignorante. O que isso quer dizer? Que o espírito sai das mãos do Criador sem conhecimento e sem desenvolvimento moral, porém propenso a adquirir ambos, e o fará através da lei do progresso, comentado ontem na reflexão. Então, se todos os espíritos criados por Deus são simples e ignorantes, então não há diferença na criação. Não existem anjos como não existem demônios. Deus não seria justo se criasse um ser perfeito e outro imperfeito. Então, como Deus é soberanamente justo e bom, os próprios espíritos nos dizem que cria a todos igualmente. Então, se nós saímos da mão do Criador iguais, por que é que ainda hoje nós teimamos em subjugar o nosso próximo? Não é verdade? Se a humanidade compreendesse a lei de igualdade, e só recentemente é que ela está começando a entender essa lei, nós não veríamos sobre a Terra diversos sofrimentos, como sofrimentos por conta de raça, sofrimento por conta de religião, sofrimento por conta de sexo, ou melhor dizendo, gênero, que é o que está mais em moda, e por aí vai. Se nós todos compreendêssemos que saímos da mão do Criador da mesma forma e, portanto, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, nós conseguiríamos viver em paz. Não ia existir Estado Islâmico, não ia existir ditadores, não ia existir guerra e por aí vai. Mas nós estamos em marcha progressiva. Então chegará o momento em que, enquanto espécie, nós vamos compreender a lei de igualdade. Bom, vamos dar mais um passo na compreensão dessa lei. Você já se perguntou, por exemplo, por que é que existem pessoas felizes e outras tristes? Algumas que nascem ricas, enquanto outras nascem muito pobres. Algumas que a vida parece sorrir e que tudo que põe a mão dá certo, enquanto outras parece que tem o dedo podre e onde põe a mão dá tudo errado. Se existe a lei de igualdade, como entender então as diferenças entre as pessoas? Esse é um ponto lindíssimo da lei de igualdade. A lei de igualdade diz que nós saímos da mão do Criador iguais. Temos as mesmas potencialidades, mas cada um de nós, pelo livre-arbítrio, pode escolher o próprio caminho. Então é aí que os espíritos começam a se tornar diferentes uns dos outros. Por exemplo, quando você vê na televisão um artista, um cantor com uma bela voz, uma afinação extremamente bonita e o cara canta, aquilo é lindo, o que normalmente as pessoas dizem? É um dom de Deus. Não, o dom de Deus é a fala que lhe foi dada. Mas aquela voz afinada não surge por acaso, não é um arranjo qualquer das cordas vocais que faz com que aquela pessoa tenha uma voz bela. Esse é um espírito
que tem treinado a sua voz, tem treinado o seu canto ao longo de várias e várias encarnações. Então, quando ele vem para a Terra, essas habilidades se manifestam aqui. É isso que explica por que algumas pessoas desenham bem, outras desenham mal. Por que algumas têm destreza com a mão e conseguem fazer artesanatos lindos, enquanto outras não conseguem fazer nem um bonequinho de palito. Isso são aptidões que o espírito vai adquirindo nas suas sucessivas reencarnações até que se manifestem na vida presente. E assim é em todos os campos. Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, eu não sentia que estava aprendendo algo novo, mas que estava recordando uma coisa que eu já sabia. E os espíritos já me disseram que essa não é a primeira vez que eu encarno lidando com os assuntos da espiritualidade. Então, olha só, a gente vai adquirindo. Mas se isso serve para o bem, também serve para o mal. Se o espírito escolhe um mau caminho, se traz sofrimento a si, se traz sofrimento ao próximo, pode ter certeza que na próxima reencarnação esse sofrimento será vivido por ele. Aí onde nasce muitas vezes com retardo mental, faltando um braço, cego, mudo e por aí vai. Então, se nós temos a capacidade de desenvolver em nós coisas boas que serão projetadas, digamos assim, ou melhor, vivenciadas numa encarnação futura, as coisas ruins que nós fazemos conosco e com os outros também. Então é isso que explica por que há sofrimentos tão diferentes no mundo. Há ainda um outro ponto. Se cada espírito reencarna para melhorar, cada um de nós assume um programa de estudo e um programa de trabalho na vida presente. Então pode ser que um espírito venha, por exemplo, com a prova da riqueza. E é curioso que muita gente fala, desde quando riqueza é prova? Claro que é prova, porque o homem rico ele tem um papel a desempenhar no mundo. Ele não veio aqui só para gastar e para acumular. Ele tem a obrigação moral de colocar essa riqueza em prol da humanidade. Então, é uma prova muito grande, porque favorece os excessos. Se o cara é podre de rico, se ele tem dinheiro para dar, para emprestar, para rasgar, para pôr fogo, e se ele é, por exemplo, um espírito impulsivo, há uma grande chance dele se perder no dinheiro. Muitas vezes até morrendo prematuramente, como acontece não raro por aí. Então o dinheiro é uma prova, mas a pobreza também é uma prova. Pensa, eu já citei isso aqui, eu conheci um rapaz que eu brincava com ele dizendo, você é o espírito de um rico. Porque ele era pobre, ele ganhava um salário muito baixo, praticamente um pouco mais de um salário mínimo, e ele chegava às vezes no mês a comprar uma calça ou uma camisa de R$ 500. Metade do salário dele ele gastava numa camisa de uma marca específica e etc. E ele punha aquilo, ele se sentiu super-homem, mas era extremamente pobre. Então pode ser que numa vida passada tenha sido extremamente rico e não tendo feito bom uso desse dinheiro, acaba vindo então vivendo uma situação de pobreza, uma situação de escassez, para justamente aprender a administrar e dar o valor correto a cada coisa. Então a riqueza e a pobreza elas são provas. Há coisas a ensinar para o espírito. Então, é por isso que nós vemos isso. Muita gente acha que Deus é injusto quando vê, por exemplo, uma criança na rua pedindo esmola, que é uma coisa que dói o coração e deveria doer mesmo, né? Mas, será que o Criador de tudo isso aqui é injusto? Será que ele esquece um filho? Ou será que aquele espírito que está ali hoje, encarnado numa criancinha pedindo esmola na rua, no passado já não foi alguém hiperpoderoso que muito provavelmente não fez bom uso do seu dinheiro? E olha como a lei de igualdade é maravilhosa. Tudo que nós podemos ter aqui no mundo, tudo que nós podemos possuir, é nosso durante um período. Então eu posso ser o homem mais rico do Brasil e na próxima reencarnação nascer numa família extremamente pobre que não terá R$ 1 para comprar um pão.
Então, o que é que nós temos desse mundo? Tem uma imagem muito famosa que circula no Facebook de tempos em tempos, né? Uma imagem de cemitério dizendo, né? Aqui acaba os preconceitos, aqui acaba a vaidade, aqui acaba para a matéria, porque o espírito segue, né? Com tudo aquilo que ele é. Mas de certa forma a imagem tem razão, né? Tudo aquilo que eu tenho, as minhas posses, a vaidade que talvez possa vir a me dominar, vai acabar ali, quando o meu corpo baixar e jogar em terra em cima do caixão. E tudo aquilo que era meu passará a outro, e depois assim sucessivamente. Então, quando nós olhamos as desigualdades que existem na sociedade, nós só podemos compreendê-las mais a fundo se considerarmos o aspecto espiritual. E aí sim nós vamos ver que a lei de igualdade é justa, porque às vezes aquele que reencarnou em extrema pobreza e que venceu as suas provas, na próxima reencarnação pode vir lidar com a prova da riqueza e vir numa família hiper rica. Então esse trânsito entre classes sociais é comum. O trânsito entre nações é comum. Aqui no Brasil a gente não tem uma idiotice que é falar mal dos argentinos? Já pensou que castigo deve ser para um espírito desses, né? Que bate no peito, eu sou brasileiro e não sei o quê. E aí ele reencarna lá na Argentina e vai viver com a família argentina. E aí? A nossa pátria é o mundo. É claro que nós temos que amar o país onde nós nascemos. Mas quantas besteiras não há nisso? Quantas vezes passa na televisão aqueles hooligans e outros grupos aí, neonazistas, não sei o que é um bando de idiota, de espírito medíocre, que vai lá, bate nos latinos, bate nos negros, agride cigano, bate em homossexual. São espíritos ainda de mentalidade muito pequena. E tem, às vezes, aquele orgulho de pertencer, né, àquele país, àquela classe social. Na próxima reencarnação isso pode mudar da água para o vinho. Então, a lei de igualdade tem esse aspecto interessante. Ela promove ao espírito a oportunidade de tudo vivenciar. Às vezes vem aquele cara que é um machão e que ele acha que a mulher tem que ser a escrava e que ele é o dominador e que ele tem aquela masculinidade, aquela coisa. Aí na próxima reencarnação vem, nasce mulher e aí, como é que fica? Então, até mesmo a questão do sexo, né? O espírito que hoje está encarnado num corpo de homem, amanhã pode vir como mulher, a mulher pode vir como homem, porque o objetivo da lei de igualdade é proporcionar a todos os espíritos as mesmas oportunidades de evolução espiritual. Por isso que ela é a mais linda, a mais bela de todas as leis. E é a lei que tem força suficiente para derrubar os nossos preconceitos. Onde então nós vamos ver que ser branco, negro, verde, azul, homem, mulher, X, sei lá qual gênero que se diga, rico, pobre, brasileiro, argentino, chinês, japonês, africano, espanhol, tanto faz. A nossa casa é o mundo. Nós podemos nascer em vários países diferentes conforme a roda da reencarnação girar. Nós não temos pátria definida, nós não temos idioma definido. Tudo isso é vaidade, tudo isso é besteira. E a lei de igualdade está aí para nos dar a chance de evoluir. Isso é lindo demais. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.